Segunda Reis, capítulo 10. Então Jeú escreveu uma carta para os administradores e autoridades da cidade de Samaria e para os responsáveis pelos 70 filhos de Acabe que moravam ali. A carta dizia: Ao receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais digno dos filhos de Acabe para que reine sobre vocês. Preparem-se também para lutar pelo trono dele. Mas eles ficaram com grande medo de fazer isso. Se 2 reis não foram capazes de resistir a este homem, o que nós podemos fazer? Disseram. Então, o administrador dos negócios do palácio e o prefeito da cidade, juntamente com as autoridades locais e os responsáveis pelos filhos de Acabe, mandaram esta mensagem a Jeú: Jeú, somos seus servos e faremos tudo que você nos ordenar. Não proclamamos nenhum rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta a eles, na qual dizia: Se vocês estão do meu lado e estão prontos a me obedecer, então me tragam amanhã, a esta hora, as cabeças dos filhos do seu senhor. Eu estarei esperando em Jezreel. Esses 70 filhos do rei Acabe moravam nas casas das autoridades da cidade, onde foram criados desde a infância. Quando receberam a carta, fizeram o que ela ordenava. Mataram os 70 filhos de Acabe, puseram as suas cabeças em cestos e as levaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro informou a respeito das cabeças e Jeú ordenou: Façam com elas 2 montões junto à porta de entrada da cidade, para que fiquem expostas lá até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Jeú saiu e falou à multidão que se havia reunido em torno das cabeças. Vocês não têm culpa disso, falou ele ao povo. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Porém, não matei os seus filhos. O Senhor fez isso, pois tudo quanto ele diz, ele cumpre. O Senhor declarou, por intermédio do seu servo Elias, que isto aconteceria aos filhos de Acabe. Depois, Jeú matou o restante dos membros da família de Acabe, que estava em Jezreel, bem como todos os seus oficiais de influência, seus amigos pessoais e os seus sacerdotes particulares. Por fim, não sobrou ninguém dos que tinham sido próximos do rei Acabe. Então Jeú partiu para Samaria e passou a noite numa estalagem de pastor que havia no caminho, em Bet-Eked. Enquanto estava ali, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes do rei Acasias. Vamos a Samaria visitar os filhos do rei Acabe e da rainha mãe Jezabel. Agarrem estes homens. Jeú ordenou aos seus soldados, e ele os levou para junto do poço de Bet-Eked e matou todos os 42. Ao deixarem a estalagem, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha encontrar-se com Jeú. Depois de se cumprimentarem, Jeú perguntou a ele: Você é leal para comigo, como sou leal com você? Sim, respondeu Jonadab. Então dê-me a sua mão, disse Jeú, e o ajudou a subir no carro real. Agora venha comigo, disse-lhe Jeú, e veja como tenho sido zeloso para com o Senhor. Então Jonadab o acompanhou. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, exatamente como Elias havia anunciado, falando em nome do Senhor. Então Jeú mandou chamar todo o povo da cidade para uma reunião e disse a eles: Acabe não adorou Baal bastante, em comparação com que eu vou adorá-lo. Por isso, mandem chamar todos os profetas e sacerdotes de Baal e reúnam todos os seus adoradores. Vejam que todos eles venham, porque nós, os adoradores de Baal, vamos fazer um grande sacrifício a Baal. Qualquer dos adoradores de Baal que não comparecer será morto. Porém, Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de acabar com todos os ministros de Baal. Jeú ordenou: Convoquem uma grande assembleia em honra a Baal. A convocação foi feita, e ele enviou mensageiros a todo Israel.
Todos os adoradores de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles encheram o templo de Baal, desde uma extremidade até a outra. Ao encarregado da sala de vestimentas, Jeú deu esta instrução: veja bem que todos os adoradores usem uma das vestimentas especiais. E assim foi feito. Então Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal para falar ao povo que ali estava. Examinem bem para ter a certeza de que estejam aqui somente aqueles que adoram a Baal. Não deixem ninguém entrar dos que adoram o Senhor. Quando os sacerdotes de Baal começaram a oferecer sacrifícios e a queimar as ofertas, Jeú cercou o templo com 80 dos seus homens e disse a eles: se algum de vocês deixar escapar alguém, pode estar certo de que vai pagar com a própria vida por isso. Assim que acabou de sacrificar as ofertas queimadas, Jeú saiu e disse aos seus oficiais e soldados: agora entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. E eles mataram todos com a espada e arrastaram seus corpos para fora. E os homens de Jeú entraram no santuário interior do templo de Baal, arrastaram a coluna sagrada usada para a adoração de Baal e puseram fogo nela. Derrubaram o templo e o transformaram em sanitários para uso público até o dia de hoje. Dessa maneira, Jeú não deixou nem vestígio de Baal em Israel. Contudo, ele não destruiu os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, não se afastando dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a pecar ao adorar os bezerros de ouro. Mais tarde, o Senhor disse a Jeú: você fez muito bem em seguir as minhas instruções para destruir toda a família de Acabe. Por causa disso, farei com que seus descendentes ocupem o trono de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não seguiu o Senhor, o Deus de Israel, de todo o seu coração, nem se afastou dos pecados que Jeroboão havia feito o povo cometer no passado. Naquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael conquistou diversas partes do país a leste do rio Jordão e também conquistou toda a região de Gileade, de Gade e de Ruben. Também conquistou partes de Manassés, desde o rio Aroer, no vale de Arnon, e toda a região de Gileade e Bazã. Os demais acontecimentos de Jeú estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Morreu Jeú e foi sepultado em Samaria, e seu filho Jeoacás se tornou o novo rei. No total, Jeú reinou como rei de Israel em Samaria durante 28 anos. 2 Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, matou todos os filhos dele e só não conseguiu matar seu filho Joás. Joás foi salvo por sua tia Jeoseba, que era irmã do rei Acasias, pois ela era filha do rei Jorão, pai de Acasias. Ela pegou o menino entre os filhos do rei que estavam para ser assassinados e escondeu o menino com sua babá num depósito que havia no templo. Jeoseba cuidou do menino e o manteve escondido no templo por 6 anos, enquanto Atalia reinava como rainha. No 7º ano do reinado da rainha Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais da guarda do palácio e os guarda-costas da rainha. Eles se encontraram no templo do Senhor. Então Joiada fez que jurassem, concordando com o que ele havia planejado. Depois mostrou a eles o filho do rei. Então lhes deu estas instruções: este é o trabalho que vocês vão fazer. 1/3 parte dos que entrarem de serviço no sábado deve vigiar o palácio real, e a outra na porta de Sur, e a 3ª parte ficará no portão atrás dos outros guardas. As outras 2 companhias, que normalmente saem de serviço no sábado, ficarão de guarda do templo junto ao rei, de armas na mão. Matem todo aquele que tentar romper a defesa. Não saiam de perto do rei em momento nenhum. Assim, os oficiais seguiram as instruções de Joiada. Trouxeram à presença de Joiada os homens que iam deixar a serviço do sábado e aqueles que iam entrar de serviço. Ele os armou com lanças e escudos que estavam guardados no depósito do templo do Senhor. Essas armas haviam pertencido ao rei Davi.
Os guardas, de armas na mão, se colocaram de uma ponta até a outra do santuário e cercaram o altar para proteger o novo rei, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada então trouxe para fora Joás, o filho do rei, e colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da aliança. Depois derramou óleo sobre a cabeça dele e o proclamou rei, enquanto o povo aplaudia e exclamava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu todo esse barulho, correu para o templo do Senhor onde estava o povo, e viu o novo rei junto à coluna, como era costume nas cerimônias de coroação, cercado pelos oficiais de guarda e pelos tocadores de trombeta, e todos se alegravam com o som das trombetas. Traição! Traição! Gritava a rainha, e começou a rasgar a sua roupa como sinal de desespero. Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que comandavam as tropas: Tirem essa mulher daqui e matem-na à espada. Porém, não a matem aqui dentro do templo. Matem todo aquele que tentar salvá-la. Então, eles a arrastaram para os estábulos do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, de que eles seriam o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Todo o povo se dirigiu para o templo de Baal e o derrubou. Quebraram os altares, as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Depois levou os oficiais de 100, a guarda, e todo o povo, e juntos conduziram o rei desde o templo, passando pela casa da guarda, até o palácio. E Joás sentou-se no trono real. E todo o povo se alegrou por isso, e a cidade voltou à calma, depois da morte de Atalia, a espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. 2 Reis, capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú em Israel, Joás começou a reinar sobre Judá. Reinou em Jerusalém durante 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto ele seguia as instruções do sacerdote Joiada. Mesmo assim, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas. O povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Um dia, o rei Joás ordenou ao sacerdote Joiada: O edifício do templo está precisando de alguns consertos. Vamos fazer assim: sempre que alguém trouxer uma contribuição para o Senhor, seja por tributação regular ou donativo especial, o dinheiro será usado para fazer os consertos necessários. Cada sacerdote deve recolher a oferta de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Mas aconteceu que no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito as reformas. Então Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e perguntou a eles: Por que até agora vocês não fizeram nenhuma reforma no templo? De agora em diante, vocês não podem mais usar dinheiro para suas próprias necessidades. Todo o dinheiro que entrar deve ser gasto para a reforma do templo. Diante disso, os sacerdotes concordaram em formar um fundo especial e o dinheiro destinado a esse fundo não passaria pelas mãos deles, para que não fosse aplicado em atender às necessidades pessoais. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma grande caixa e colocou essa caixa ao lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Ali, os sacerdotes que tomavam conta da entrada colocavam todas as contribuições do povo. Sempre que se enchia a caixa, o secretário das finanças do rei e o sumo sacerdote contavam o dinheiro e o colocavam em sacos. Depois de pesarem a prata, a entregavam aos supervisores do trabalho da reforma do templo, para pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedra, os fornecedores de madeira e as pedras lavradas para os concertos do templo do Senhor, além de outras despesas necessárias para a reforma. A prata trazida ao templo não era usada para comprar taças de prata, nem cortadores de pavios, nem bacias, nem trombetas ou qualquer outro artigo desse tipo de ouro ou de prata para o templo do Senhor.
mas apenas para pagamento dos trabalhadores e nos concertos da casa do Senhor. Também não se pedia que os dirigentes da construção, que pagavam os trabalhadores, prestassem contas nas despesas, pois todos eles eram homens honestos e fiéis. Contudo, a prata pela oferta pela culpa e a prata das ofertas pelos pecados eram entregues aos sacerdotes para o uso pessoal deles. Essa prata não era depositada na caixa do templo do Senhor. Mais ou menos nessa ocasião, Hazael, rei da Síria, fez guerra contra Gate e a conquistou. Depois ele marchou para Jerusalém a fim de atacar a cidade. Então o rei Joás, rei de Judá, pegou todos os objetos sagrados que os reis anteriores de Judá, Josafá, Jeorão e Acasias haviam consagrado ao Senhor, e também tudo que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro que havia nos cofres do templo e do palácio, e mandou tudo isso para Hazael, rei da Síria. Diante disso, Hazael retirou-se e não atacou Jerusalém. Os demais acontecimentos da história de Joás estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Mas os seus oficiais tramaram um plano contra ele e o assassinaram na sua residência em Bet-Milo, na estrada que vai para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabate, filho de Somer. Ambos eram homens de confiança do rei. Joás foi sepultado no cemitério real em Jerusalém, e seu filho Amazias reinou em seu lugar.